Pessoal, então é um prazer, uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Agradeço ao meu querido amigo, professor Oreste Lasco, pelo convite, né? Essa palestra, bate-papo, como queiramos chamar, deveria ter acontecido acho que umas 2 semanas atrás, mas por força de um imprevisto de agenda, uma viagem para o exterior com o reitor, para participar de um encontro de reitores lá em Valência, Espanha, tivemos que mudar, né? E o problema é que eu voltei lá da Espanha com uma gripona, né? Que eu cheguei a ficar 2 dias afônico e tal. Então, mas estou medicado e por isso, né, graças a Deus, hoje eu estou conseguindo falar e eu estou aqui, porque foi uma dessas gripes, sei lá se é gripe ou o que é, né? Não sei nem, não é Covid ou, né, H não sei o que, tá? Mas estamos aqui, né? A vida segue, né? Bom, então o professor Oreste me tinha convidado para falar um pouquinho sobre o direito natural numa perspectiva histórica, quer dizer, como é que é a caminhada, né, do direito natural. Dos presentes, quem foi meu aluno aqui? Tá, José Roberto, Vitor, vocês são doutores já. Muito bem, então, provavelmente não serão ideias novas para alguns, a gente sempre rearranja, reestrutura, né? Porque, vamos dizer assim, né, no fundo, não se trata de inventar nada, né? Se trata de tentar passar, e isso vale para nós, professores, mas vale para vocês que também são, de alguma maneira, professores, né, de vida, né? Mas é tentar passar sempre para as pessoas, no nosso convívio, aqueles conceitos, aquelas ideias, aqueles pensamentos, mas de uma maneira atual, de uma maneira, né, vamos dizer assim, leve, né, sem estilos mofados, né, que não ajudam nada, né. Então, nesse sentido, eu já digo, mas por favor, que não me, né, que tudo bem, a gente fala um direito natural, e é verdade, quer dizer, um direito natural, já vamos falar aqui, mas quando nós falamos uma perspectiva histórica do direito natural, a gente pode identificar 3 momentos, vamos dizer assim. O primeiro momento, o direito natural clássico, né, que tem as suas raízes na filosofia grega, no direito romano, etc. Depois nós podemos falar de um direito natural escolástico ou medieval, né, que tem como maior expoente São Tomás de Aquino. E depois nós podemos falar, já a partir do século XVII e XVIII, de um justnaturalismo racionalista, quer dizer, um direito natural com base na razão. Atenção, não que o direito natural clássico não tenha base na razão, totalmente na razão. Não que o direito natural, vamos dizer assim, escolástico, não tenha fundamento na razão, totalmente racional. Aliás, se é um cara racional, é esse tal de Tomás de Aquino, né? Eu vou contar aqui uma historinha sobre São Tomás, que talvez alguns não conheçam, né? Ele estudou em Paris e depois foi professor em Paris, né? Todo mundo sabe, mas ele foi discípulo de um outro grande pensador e professor, que era Santo Alberto, né? E aí o Tomás de Aquino era um homem muito calado, como personalidade, uma personalidade mais reservada, refletiva, tal. E aí ele era chamado, né, pelos colegas como boi mudo. Já ouviram essa história? Porque ele era muito grande, muito gordo, né, tal. Paciência, ele tinha algum problema hormonal, não é que ele, né, certamente ele era moderado na comida, mas cada um tem a natureza que tem. E aí o Santo Alberto, quando soube isso, falou, olha, no dia que esse boi falar, a Europa ficará calada, né? Então, quer dizer, realmente se houve uma inteligência, né, naquele seu tempo fora do comum, foi, né,
São Tomás de Aquino, como também o foi em seu momento Santo Agostinho. Eu acho isso interessante porque nós temos, enfim, colegas na Faculdade de Filosofia, e eu comandei muito pela reitoria, então acabei tendo muito contato com professores, por exemplo, da FEFELESH, da filosofia e tal. E olha, tem professores lá muito, né, sérios, muito, né, que são especialistas em Tomás de Aquino. Eles vão falar São Tomás porque para eles é um filósofo, ou Agostinho, mas que se debruçam, e não sem razão, sobre, né, as obras de Santo Agostinho, de São Tomás, porque são referentes, né, do pensamento, e da racionalidade. Então, nesse sentido, não é que o direito natural, clássico ou escolástico não fossem racionais, aí chegou o século XVIII, chegou o racionalismo, e aí então é que a razão começou a... Não, não. Né? A questão é outra, e depois, né, eu falarei um pouquinho sobre isso. Mas quando eu estava começando a preparar esta palestra, eu fiquei pensando, bom, né, será que pode interessar, para onde que a gente, né, direciona e tal, né? E aí eu comecei a escrever, colocar umas ideias no papel, pegar assim algumas referências, e no fim acabei fazendo um texto, mas que, vamos dizer assim, ele pode servir de apoio ou não, então, né, eu vou... Mas eu comecei procurando um livro, já tem tempos, né, de um jurista, né, filósofo espanhol, que vocês conhecerão, Javier Hervada, né, que é o Crítica Introdutória ao Direito Natural. Essa obra, que é originalmente em espanhol, né, mas teve publicação em português, né, e eu tenho aí a edição da Res Editora, né, publicada na cidade do Porto em 1990. E ele começa dizendo uma coisa assim que eu achei interessante como ponto de partida. Ele diz que o elemento civilizador por excelência do direito é o direito natural. Então, eu queria partir dessa ideia para dizer que, muito além de considerações ou de simpatias que a gente possa ter pelo direito natural, por razões variadas, inclusive até razões éticas, morais, ou enfim, mas muito além disso, né, eu acho que a questão que se coloca é essa questão civilizatória, que tem tudo a ver com a maneira como nos enxergamos e como nós nos posicionamos diante, vamos dizer assim, da natureza das coisas, diante do mundo que nos rodeia e diante do ser humano. E após mencionar que o homem deve se apresentar em sociedade, né, como um ser digno, portador de direitos que são inerentes ao seu próprio ser, e este é um ponto, né, até coloquei em negrito, destaquei, direitos que são inerentes ao seu próprio ser, ele afirma. E olha que interessante, porque, professor Oeste, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, putz, que atualidade. Ele diz assim, na dignidade do homem está contido o fundamento de todo o direito. Até aí, todo mundo fala, né? A pessoa humana, quer dizer, isso foi alçado a panaceia universal para justificar tudo, né? Inclusive os atentados à vida humana inocente e indefesa. Dignidade da pessoa humana e tal. Mas na dignidade do homem está contido o fundamento de todo o direito, de maneira que fora do respeito ao que o homem é e ao que o homem representa, não há direito. Mas sim, olha que interessante, prepotência e injustiça. Ainda que os instrumentos destas, prepotência e da injustiça, tenham forma de lei. A juridicidade não é criação da sociedade ou do poder, antes dimana do ser humano. Por isso, o núcleo de direito de que o homem é portador marca a linha divisória entre legitimidade e ilegitimidade, entre a ação jurídica e a ação injurídica do poder e dos grupos sociais.
Fundir juridicidade e legalidade é fazer tábula rasa da dignidade do homem. Interessante, né? Interessante. Nós vamos depois explorar isso. Bom, então, entender que o que vem a ser esse núcleo de direito de que o homem é portador, como nos diz Theravada, é a chave para a compreensão não apenas do assim chamado direito natural, mas do próprio direito. Entender que o ser humano, como decorrência da sua dignidade de pessoa, é portador de direitos, é a chave para uma reflexão humanista do direito, tanto como norma posta, a lei, né, no sentido amplo, quanto como reflexão jurídica, a doutrina ou ciência do direito. Agora, entender o ser humano é uma tarefa própria da filosofia e, em particular, desse ramo da filosofia chamado de antropologia filosófica, né? Esse entendimento exige também uma reflexão sociológica, isto é, a compreensão de que o ser humano é, por natureza, um ser social, um animal político, o tal do zoon politikon, na expressão aristotélica. Por isso, sem conhecimento antropológico e sociológico, é difícil uma percepção clara e profunda do que seja o fenômeno jurídico na vida do indivíduo e na vida da sociedade. E, nesse sentido, eu acho muito louvável esta iniciativa aqui do professor Oreste, de promover esse grupo de estudos, e igualmente louvável a presença de todos aqui, pelo que denota de preocupação e empenho em passar ao largo de uma visão superficial para mergulhar nos fundamentos da bela e incomparável ciência do direito. E nesse particular, o professor Oreste tem mais jovem do que eu, mas nós também já não somos assim, né? Então, nesse particular, a gente percebe como a sociedade, de maneira geral, tem se tornado superficial, né? Isso não é um comentário de um velho rancinza, né? Quer dizer, qualquer, né, educador vai ter isso. Por quê? Porque se antigamente, vamos dizer assim, a informação ela era restrita e, nesse sentido, o professor era alguém que, né, desvendava, né, o conhecimento contido nos livros, nas obras, e trazia isso para os alunos numa sala de aula. Hoje em dia, a informação está toda disponível aí, digamos assim, né? Precisa também ver se é uma informação correta, se é um chute, mas informação é o que não falta. Muita informação, mas pouco conhecimento. Porque o que transforma a informação, que está aí, né, ao alcance de um aperto aí, o que transforma essa informação em conhecimento é a reflexão. E essa reflexão falta nos nossos dias. Quer dizer, nós não temos o homem moderno, ou a mulher, vamos dizer, moderna, nós não temos como tinham os antigos, e por isso que esse tempo para ler, para meditar, para pensar, para refletir, né? Quer dizer, por que, sei lá, né, os filósofos gregos fizeram avanços notáveis nas diversas áreas do conhecimento? Porque, primeiro, eles tinham uma postura, que é a primeira postura filosófica, que é o mirandum. O que é o mirandum? O mirandum é a capacidade de se admirar. Então, os antigos olhavam o voo de uma ave, o movimento das estrelas à noite, ao longo dos dias do ano, e a partir dessa contemplação e essa admiração iam refletindo, iam, vamos dizer assim, gerando um conhecimento, né? Então, eu digo que é muito louvável essa iniciativa de vocês, porque denota que vocês são pessoas que, vamos dizer assim, se preocupam em aprofundar, em conhecer, em entender.
Reza um antigo brocardo jurídico, né, por todos conhecido, ubi societas ibi ius, né? Onde está a sociedade, ali está o direito. O ser humano tem necessidade, por natureza, da vida em sociedade, na polis, para se desenvolver. Essa é a sua natureza social. E nesse contexto é que se coloca a questão do direito como ferramenta para regular as relações interpessoais. Por isso, ubi societas ibi ius. Antes comentamos que Aristóteles designava o homem como um zoon politikon, um animal político, mas é claro que não escapava ao stagirita a condição única do homem pela sua racionalidade e espiritualidade no contexto dos seres criados. Nesse sentido, o ser humano é o sujeito de direito por excelência. Bom, vou dar por supostos esses conhecimentos antropológicos e sociológicos para adentrar na reflexão propriamente jurídica, que é a que diz respeito à nossa conversa de hoje. O que é o direito? O que é o direito? Qual é a compreensão que dele tinham os antigos, particularmente os juristas romanos, criadores da jurisprudentia, entendida como a prudência dos juristas? Vocês sabem qual é a definição clássica da prudência? Recta ratio agibilium, quer dizer, a reta razão no agir. Interessante, porque às vezes é uma propriedade, se costuma associar a prudência a uma atitude medrosa, uma atitude, enfim, cautelosa da pessoa que vai devagar, prega de mão puxado e tal. E nada mais contrário à prudência do que isso, né? A prudência é a virtude, aquelas 4 virtudes cardeais, que nos leva a, vamos dizer assim, descobrir e empregar os meios necessários para a consecução de um determinado fim. Então, se eu quero ir para o Rio de Janeiro, né? Então tem que ver, bom, como é que eu faço para chegar ao Rio de Janeiro? Eu vou pegar a Regis Bittencourt? Não, vou pegar a Regis Bittencourt, vou ter que pegar, mas tem a Dutra, mas tem a Ayrton Senna, quer dizer, então é uma reflexão, por isso recta ratio, mas que leva à ação. Então a prudência não é uma... E os juristas, né, essa prudência dos juristas também levava a uma ação, sobre a qual vou falar daqui a pouquinho. Muito bem, o que é o direito? O direito, nós sabemos, é um termo plurívoco, isto é, pode ser entendido, por exemplo, como a lei, a norma agente, pode ser entendido como facultas agente, quer dizer, aquela faculdade ou possibilidade de exigir um determinado comportamento de outrem, normalmente através do direito de ação e tal. Haverá quem diga que o direito é o sistema jurídico, o conjunto de normas que regem a vida de um povo, então o direito italiano, o direito francês, o direito brasileiro. E também não faltará quem afirme que o direito é uma superestrutura de opressão e dominação, etc. E eu diria que todos, a seu modo, têm uma parte de razão. Mas, tentando responder a essa pergunta, o que é o direito, a gente acho que tem que tentar ir na origem, né? No início, quer dizer, se os juristas romanos foram os criadores da ciência do direito, né? Então, da reflexão, mas uma reflexão com caráter prudencial, isto é, uma reflexão que levava a uma ação, então seria interessante saber o que os juristas da antiga Roma nos diziam. Todos nós conhecemos a célebre definição de um piano sobre a justiça que está no digesto 10. Digesto 10, princípio. Justitia est constans et perpetua voluntas sum cuique tribuere. A justiça é a vontade constante e perpétua de atribuir, de dar a cada um o que é seu. Neste caso, o piano está falando da justiça como virtude, constans et perpetua voluntas, né? Virtude que deve estar presente na vida do homem e que
justamente faz o homem justo. Justo naquela acepção que nos apresenta Aristóteles no livro V da Ética Nicômaco, do homem virtuoso. Num primeiro momento, Aristóteles nos fala da justiça como a soma das virtudes, e o do homem justo como o homem virtuoso, o homem que tem esses hábitos operativos bons, hábitos operativos que levam à prática de um bem. E por posição, os vícios são os hábitos operativos maus que levam, né? Mas enquanto vontade constante e perpétua, isto é, permanente, a justiça é, então, uma dessas 4 virtudes cardeais clássicas, e é, por excelência, a virtude da alteridade. A prudência é uma virtude que, digamos assim, se fecha no indivíduo, na sua atuação. A temperança, mesma coisa, né? Agora, a justiça, ela sempre diz respeito ao outro, né? Vocês vão, né, já entender por que eu estou fazendo essa reflexão. Mas o próprio Ulpiano, logo a seguir, no primeiro fragmento desse mesmo livro, título e parágrafo, portanto, de gesto 1, 10 e agora 1, diz: Iuris precepta sunt tec, honeste vivere, alterum non ledere, sum cuique tribuere. Os preceitos, né, do direito são estes: viver honestamente, não lesar o outro e dar a cada um o que lhe corresponde, sum cuique tribuere. Então nós vemos aqui, nesse segundo texto, uma formulação mais enxuta, pela qual o Ulpiano nos define a justiça não naquele sentido geral, ético, como virtude, como disposição ou vontade constante e perpétua, mas uma justiça relativa ao direito. A expressão que Aristóteles usa é o to dikaion, né? Eu falei antes do Stagirita, né? Que essa é a alcunha, né, do Aristóteles, porque ele era natural da cidade de Stagira, na Macedônia, que era, né, na sua terra. Bom, vale notar que as fontes romanas, quando falam do direito, utilizam o termo ius, né, da palavra, né, e não talvez um termo, poderia ser de rectum, né, do qual teriam derivado os termos neolatinos, né, direito, 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 do pai, assim por diante. Bom, isso tem uma história, mas o direito designado nas fontes pelo vocábulo ius nada mais é do que aquilo que é devido, aquilo que corresponde a cada um. O sum da definição de Ulpiano, sum cuique tribuere. Tribuere, dar, cuique, a cada um, sum. Dar a cada um o seu. Dar a cada um o seu direito. Dar a cada um o seu ius. E esse sum, que é o objeto da justiça, é o ius, o direito no seu sentido original, né? Tal como os juristas romanos o entendiam. É interessante, né? A gente, por exemplo, todos nós, né, estamos impregnados e faz parte, né, da nossa formação de uma visão, podemos dizer, positivista, tá? E eu gosto de dizer que eu sou positivista, né? Eu sou positivista, sim, no sentido de que eu acho que nós temos que ter todo respeito ao direito posto, tá? Então, o posto, um país, né, de direito codificado, da família dos direitos europeus continentais, direito romano, canônico, germânico, etc., um país no qual, digamos assim, a lei representa a fonte principal do direito, e não o ativismo judicial e assim por diante. Mas positivista nesse sentido de que, vamos dizer assim, se a lei está aí, né, e por acaso ela não for uma lei que atenda, ou uma lei que vamos dizer assim, corresponda aos reclamos, né, da dignidade humana, etc., então essa lei tem que ser mudada, né? Aliás, eu lembrava aí, Oreste, que o primeiro trabalho que eu publiquei, quando ainda estava no mestrado, né, pela mão do saudoso professor Limon de França, né, que
que na época coordenava aquela revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário, da RT. Então, o primeiro trabalho que eu publiquei, que era um trabalho de fim de semestre, né, tinha um título assim, Da Lei Injusta. Né? Então, é uma reflexão. Recentemente eu li e falei, poxa, até que não falei muita bobagem naquele texto, até que fala. Professor, é que assim, isso daí me parece, assim, desculpa a minha ignorância, mas isso me parece que se aplica muito mais, talvez, a esse contexto de Roma, que era muito mais restrito, então se a lei é injusta tem que ser mudada. Hoje me parece muito mais difícil todo o processo legislativo, o interesse de fato de quem está ali, de querer discutir aquilo, querer mudar. Às vezes eu até entendo alguns juízes que tentam, talvez, se adequar melhor. Assim, é que eu vejo um pouco, por exemplo, sei lá, no tabelionato, né, trabalho no tabelião. Então, ali é um pouco de um magistrado ali. Então, assim, algumas coisas a gente precisa para justamente facilitar para as pessoas, né, poderem atuar, o negócio poder se operar, enfim. Você atua com prudência, né? Eu concordo com o que você falou. Eu estou fazendo uma primeira abordagem, mas acho que depois você vai entender melhor. Mas, sim, né, se aplica a uma realidade e tal. Nós podemos até falar sobre a crise, por exemplo, da democracia representativa, o que significa ter, por exemplo, um parlamento, uma Câmara dos Deputados que votam as leis, isso nos representa, não nos representa. O que eu quero dizer é que, mal ou bem, no nosso sistema jurídico, né, na família, né, dos direitos, né, a qual pertence o direito brasileiro, quer dizer, a lei tem essa primazia, né, como fonte, não a única. Eu já vou falar muito sobre isso. E no fundo era também para dar um toque nesse sentido, e aqui está o doutor Zé Roberto, nosso magistrado, mas ele, quer dizer, um pouco, nós estamos vivendo uma época assim de ativismo judicial em que, assim, né, em que acontecem muitas vezes certos exageros, certos desvios. Mas, voltando aqui ao tema, o que se depreende dos textos que foram reunidos, né, por Justiniano, né, no Digesto e tal, na sua expressão grego-pandectas, foi assim que os juristas romanos entenderam o ius, né, na sua acepção primeira, genuína, se quisermos falar, quer dizer, genuit no latim significa como é gerado, né? Então, geração. No contexto, então, dessa reflexão clássica greco-romana. Bom, é precisamente essa compreensão do ius, entendida como a própria coisa de vida, ipsa res justa, que será a formulação dos medievais, escolasticamente, ipsa res justa, a própria coisa de vida, é o direito entendido assim, que ganhou de autores modernos a denominação de direito no sentido objetivo. Então, o que é o direito? Aquilo que é devido, né? Aquilo que corresponde. Já vou falar sobre as fontes desse ius, né? E aí nós vamos entrar no direito natural. Mas, sendo um termo plurívoco, o direito também foi entendido e visto de diversas outras maneiras, que eu mencionei, como, por exemplo, no sentido positivo, correspondendo à norma agendi, ao direito oposto, ao direito vigente, ou seja, à norma promulgada por quem tem poder, autoridade para tal. Quando eu falei antes de positivismo no sentido de respeito ao direito oposto, além do ativismo judicial, mas eu também estava me referindo a certas correntes que hoje perderam, acho que um pouco de força, mas na nossa época, né, o direito achado na rua, né, então, quer dizer, né, todo um reclamo assim, né, e com esse tal direito achado na rua, que, né, estava muito em voga lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, justificar qualquer coisa, né? Então, né? Bom, mas voltando, esse conceito de direito, né? Agora entendido, né? Como lex, né? Portanto, né? Direito no sentido posto, positivo, que na história política de Roma passa a ser, por exemplo, no período da República, o que era a lex? Na época republicana, era a expressão da vontade do povo dos romanos reunido no comício. Né? Mas se converte já no Baixo Império Dominato, né, a partir do século III em diante, na expressão da vontade do imperador. Então, a lex são as constituições imperiais, numa clara transmutação semântica. Quer dizer, antes a lei significava a vontade do povo, agora é a vontade do imperador. Então, mas é o direito oposto, o direito promulgado, porque
quem tem poder, por quem tem autoridade. Então, se antes o poder e a autoridade vinha do comício, depois passa a ser do governante de plantão e tal. Agora, também nos encontramos, só para completar essa questão dos diversos sentidos, significados das fontes romanas, um outro entendimento do direito que nos apresenta o ius na sua dimensão científica. A exemplo daquela afirmação de Celso, né, citada por Ulpiano, que está no gesto 1.1, princípio, que define o direito como ars boni et equi. Isto é, a arte ou conhecimento prático que nos permite descobrir o que é o bom, o que é equitativo, o que é devido, o sum de cada um, o ius, numa relação jurídica concreta. E essa construção racional dos jurisprudentes romanos, levada a cabo a partir da análise de casos práticos, que ganha o nome então de jurisprudentia, entendida como ciência do direito, constituindo, sem dúvida nenhuma, grande contribuição de Roma para a posteridade. Interessante notar nesse ponto que a língua italiana conserva esse entendimento quando designa as faculdades de direito como faculdade de jurisprudência. Já viram isso? Né? Faculdade de jurisprudência. Voltando então à questão do direito, entendido em sentido objetivo, ipsa res justa, que é o que nos interessa nesse momento, a vida humana em sociedade exige a determinação do que é o sum de cada qual. A vida humana em sociedade exige essa determinação. Aquilo que é devido, o que corresponde. O que corresponde a quem? A mim, ao professor Foreste, a ele, a ela, e assim por diante. E essa determinação do que corresponde é expressão da atribuição das coisas. Atribuição de direitos, de deveres, aos diferentes sujeitos. E a fonte dessa atribuição, portanto, desse ius, pode estar na lei? Sim, eu diria que, a maior parte das vezes, né, está na lei. Mas pode estar também nos costumes, pode estar também nas convenções, nos contratos e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, no nosso sistema a lei se apresenta como a principal fonte do ius, a principal fonte do ius, do direito. Embora com ele não se confunda, né? Um exemplo assim pitoresco. Os maiores de 60 anos, acho que aqui talvez o único seja eu, o professor este ainda está longe, então, por força de lei, nós temos direito a usar vagas, né, reservadas em estacionamentos de shopping, de aeroportos, etc. E por quê? Porque temos esse direito. É um sum, é algo que é o meu ius. Por quê? Bom, porque a lei, essa lei aí, assim o determina. Então, estacionar nesses lugares é o direito dessas pessoas que já passaram, né, é o seu ius. Eu lembro uma vez uma senhora, né, comentando assim, né, porque eu tenho direito a usar essa vaga aí, né? Então eu falei interessante, né? Ela não sabe, mas é o seu sum, né? Quer dizer, ela tem algo que lhe é devido, neste caso, neste exemplo, por força da lei. Muito bem. Porém, o ius pode também decorrer do contrato, não é verdade? Né? Aí o positivista vai dizer que o contrato é a lei entre as partes. Como dirá também, é que o costume é a lei não escrita. Então, tudo enfiado como com calçadeira no conceito de lei, porque a lei é a lei, e a lei é a única fonte, é a lei, o direito é a lei, não. Pode decorrer do contrato, como é o caso, por exemplo, do direito do locatário de ocupar o imóvel locado. E a mesma coisa pode ser dita também das normas consuetudinárias, aquelas de origem remota, incerta, né, que se tornam, sob certas condições, um ius de quem a elas se adequa, ou se adequa. Lembro aqui, estava falando da Espanha, mas engraçado, né? Na Europa tem muitos desses direitos costumeiros que permanecem, que pese a todo o fenômeno da codificação a partir da época napoleônica, mas tem muitos na Suíça, na Alemanha, na Holanda, na Espanha, né?
que são direitos, né, costumeiros de caráter imemorial. Por exemplo, em plena cidade de Madrid, em certas épocas do ano, os pastores, em sua transumância, o que é a transumância? É o deslocamento do gado, né, das pastagens de verão às de inverno. Né? Então, normalmente eles saem daquela região, né, de Extremadura e tal, e vão, né, em direção ao norte, e eles atravessam algumas vias da cidade, conduzindo, né, o seu rebanho de ovelhas, porque lá, né, e o fazem como um direito, um ius, que lhes corresponde, que lhes é devido, né? E assim, aquilo ninguém toca. É claro que neste exemplo a norma constitucional é aceita também, mantida pelo poder público local, pelo que tem de tradição e também porque hoje constitui um costume folclórico que, por assim dizer, enriquece o farto cardápio cultural, de ofertas culturais e turísticas da capital da Espanha. Contudo, e agora vamos entrar aqui no filé, né? Contudo, existem outros direitos que correspondem e decorrem não propriamente da lei, em que pense muitas vezes, né, a lei os contemplar, nem das convenções, nem dos costumes. Né? Peguemos, por exemplo, o rol dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Notadamente em seu caput, quando diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bom, eu penso que ninguém, nem o mais ferrenho positivista do século XIX, seria tão insano de afirmar que temos direito à vida porque o Constituinte de 1988, num ato de extrema generosidade, assim nos concedeu. Você tem direito à vida? Sim. Está garantido na Constituição. E você tem direito à vida porque está na Constituição. Se não estivesse na Constituição, você... Não. Antes da Constituição. Estamos começando a arranhar a ideia do direito natural, né? Porque você vai ter constituições nos quais, por exemplo, as mulheres são negadas direitos que são inerentes à dignidade da sua condição humana, né? Depois eu falarei um pouquinho da caminhada, dos direitos fundamentais e tal. O direito à vida, tal como o direito à liberdade, em suas variadas expressões de ir e vir, de consciência, de expressão, o direito à integridade física ou moral, etc. Em suma, esses direitos que já foram chamados de naturais, ou de direitos humanos, e que hoje são referidos como direitos fundamentais, decorrem não da vontade da lei, mas da nossa condição de pessoas humanas. Então, quando eu falava no começo que às vezes a gente não pode se apegar, digamos assim, a uma terminologia, não, mas está certo, quer dizer, normalmente, vamos dizer assim, as palavras são a expressão de conceitos, né? Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é um elefante, certo? Não, não é um elefante, é um copo de plástico, professor. Tudo bem, então a palavra, ela é o invólucro de um conceito. Mas, às vezes, eu vou falar já sobre isso, uma determinada palavra, uma determinada expressão pode ter ficado, digamos assim, desgastada, queimada, né? E aí, vamos dizer assim, em prol de uma causa maior, você ficar insistindo, pelo menos é assim que eu penso, né? Uma determinada expressão, de uma determinada forma. Né? Então, eu acabo de dizer, né? Esses direitos já foram chamados de naturais, que já foram chamados de direitos humanos, e que hoje são referidos como direitos fundamentais, decorrem não da vontade da lei, mas da nossa condição de pessoas humanas. Então, falando muito claramente, né, que nem todo direito decorre da lei, que existem direitos que decorrem, né, da nossa dignidade.
E é a este ius que decorre da nossa condição humana que os antigos chamavam de ius naturale. Direito natural também, né, aplicada essa expressão num sentido mais amplo, o direito extraído da natureza, enquanto cosmos, da natureza das coisas, da natureza do homem e da natureza da sociedade. Eu, pessoalmente, entendo que o termo ius naturale ficou queimado, vamos dizer assim, pelas razões que depois veremos e passou a ser substituído pela expressão direitos humanos e, mais recentemente, direitos fundamentais. Agora, numa perspectiva histórica, a afirmação desses direitos naturais, humanos, fundamentais, é fruto da reflexão e de uma conscientização a respeito daquilo que corresponde como exigência à nossa natureza humana. Eu disse no começo que toda a reflexão sobre o direito natural, seja o direito natural clássico, seja o direito natural escolar, é racional. Aqui ninguém está falando vamos dizer, de dogma, de fé, por mais que a fé tenha um papel importante, né? Mas o ser humano é um ser racional e nós não podemos abdicar da racionalidade. E, pelo contrário, muitas vezes pessoas que às vezes, vamos dizer assim, têm comportamentos que a gente estranha, estão abdicando da sua racionalidade. Numa perspectiva histórica, então, essa afirmação é uma conscientização a respeito daquilo que corresponde como exigência à nossa natureza humana. Essa reflexão, que tem parte importante, como disse antes, a antropologia, na procura da resposta à indagação sobre o que é o homem, e também a sociologia, pela dimensão gregária do ser humano, essa reflexão acabou desaguando no ordenamento jurídico dos diferentes povos, constituindo um verdadeiro ganho civilizatório. É por isso que gostei desse texto inicial, do Hervada, quando ele falava que assim, o elemento civilizador por excelência do direito é o direito natural, ou se quisermos, a reflexão a respeito de um direito que decorre da natureza das coisas. Quando a gente fala do direito natural, pessoal, isso, por exemplo, nos textos romanos fica claro, né? A gente fala, não, mas o direito natural também envolvia os animais, e então, não. O direito natural, vamos dizer assim, na reflexão dos juristas romanos, ele dizia respeito, sim, à natureza, ao cosmos, né? Mas, na medida em que, vamos dizer assim, a realidade que nos cerca, ela tem umas regras essas que foram dadas por alguém, né? Pelo Criador, pelo Supremo Arquiteto, como que se chama, quer dizer, né? Também, né? Mas, vamos dizer assim, há exigências que são decorrência da natureza das coisas e há outras, vamos dizer assim, situações que são convencionais. Eu vou dar um exemplo do que seria uma exigência da natureza da nossa sociedade. Então, por exemplo, é da natureza da sociedade, e na sociedade moderna, por exemplo, que haja regras de regulação de trânsito. Se não houver regra de regulação de trânsito, isso aqui vira um caos. Então, se nós queremos... Agora, é convencional dizer que aqui no Brasil nós andamos pela direita e que na Inglaterra andam pela esquerda, que o limite de velocidade aqui vai ser esse. Então, mesmo na vida em sociedade, mesmo digamos assim, no nosso dia a dia, tal, existem coisas que sim, são convencionais, tal, mas existem coisas que, vamos dizer assim, elas acabam sendo positivadas, porque têm que ser positivadas para explicitar, mas que não são, vamos dizer assim, ius porque estão positivadas, mas, vamos dizer assim, são ius porque correspondem a uma necessidade da natureza das coisas, né? Então, há direitos que são convencionais, sim, que tem na lei, nos contratos, nos costumes a sua fonte, e direitos que são, podemos dizer, essenciais, que são decorrência e exigência da nossa condição humana.
E por serem direitos que escapam à vontade e ao arbítrio dos totalitarismos de todo gênero, a implementação dos direitos humanos, em sua caminhada histórica de afirmação, trouxe consigo ao longo dos séculos um esforço de reflexão, de luta e de convencimento social e político que não foi isento de retrocessos. Claro que contribuiu para essa caminhada da afirmação dos direitos naturais, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, esse tripé constitutivo da chamada civilização ocidental, que é o corpus aristotélico, filosofia grega, o digesto de Justiniano, o direito romano, e a Bíblia, a reflexão moral judaico-cristã. Essa é a nossa sociedade. Os ocidentais somos plasmados assim. Vocês querem um exemplo, por exemplo, de lógica? A lógica é filosofia grega, né? É um princípio que diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob um determinado aspecto. Estamos de acordo? Bom, isso para um indiano não significa nada. É outra matriz, né? Então, matriz ocidental, o que nós somos, o que nós representamos, a maneira, tem esses três elementos, né? Filosofia grega, direito romano e a moral judaico-cristã. E é nesse contexto que se dá a reflexão sobre a dignidade humana. Em sua dimensão filosófica e moral. Reflexão esta que deságua na formulação jurídica da personalidade do direito, da afirmação dos direitos, né, da pessoa. Eu digo isso interessante porque às vezes a gente, hoje com o mundo globalizado, você conhece, viaja e tal, mas às vezes você vê comportamentos, atitudes, sei lá, né, outras culturas que nos chocam um pouco, né? Caramba, como é que pode isso aqui, né? E pode por quê? Porque nós temos um DNA, né, ocidental, né, que tem essas raízes que eu acabo de mencionar. Agora, o elemento fundamental nessa questão, portanto, é o conceito de persona, pessoa, como sujeito de direitos a si, como sujeito de direitos em si mesmo. E, começando pelo velho direito romano, e caminhando pelos séculos afora até os nossos dias, os diferentes ordenamentos jurídicos do mundo ocidental foram perfilando essa personalidade jurídica do ser humano como um meio de proteção. E, ao mesmo tempo, como uma ferramenta também para ordenar a vida humana em sociedade. É em face do convívio social e da percepção da alteridade que se constrói o direito, o ius, entendido como aquilo que é devido, o sum de cada qual. Exemplos. Nós sabemos que na antiga Roma, a personalidade jurídica atribuída à pessoa humana dependia, na sua plenitude, da verificação de três status, a saber, o status libertatis, o status civitatis e o status familiae. Tudo bem. O direito romano, em sua essência, naquele primeiro momento, era destinado aos cives, isto é, aos cidadãos romanos, de acordo com o princípio, então, vigente da personalidade do direito. Nesse sentido, então, não dispunham de personalidade jurídica as pessoas privadas de liberdade, existência da escravidão, cuja condição podia decorrer de variadas causas, como o nascimento, a guerra, as dívidas, etc. Mas, mesmo nesses casos, isso que eu queria, né, que a gente considerasse, mesmo uma sociedade que admitia que seres humanos não tivessem liberdades, fala, não, mas a liberdade é íncita, né, a condição humana, é um direito natural, tal. Tudo bem, mas por aquilo que eu falei antes, de que a construção dos direitos humanos ou direitos naturais é fruto de uma reflexão, e é assim, tá? É assim, quer dizer, que ninguém diga, não, porque então, quando Moisés subiu lá no Sinai, os dez está lá, né? Não, tá bom, aquilo lá, né, são comandos morais, éticos, que tiveram um espelho, né, no mundo jurídico, mas não são propriamente, né,
Nós não somos como a Arábia Saudita, que não tem Constituição e cuja Constituição é o Alcorão. Então, né? Não, nós somos uma sociedade ocidental que construiu um direito, por isso que eu digo a importância do direito romano, da filosofia grega e oral, mas construiu um direito enquanto regra para reger a vida em sociedade. Mas, mesmo admitindo a escravidão, a reflexão jurídica foi reconhecendo e reconhecia, né, a condição humana dos escravos. Razão pela qual foi gradativamente a caminhada, né, da implementação dos direitos humanos, foi gradativamente suavizando a sua condição, a condição dos escravos. Prova disso, no ordenamento jurídico romano, há muitas. Exemplo da proibição já no direito clássico de infringir tratamento cruel, desumano ao escravo. A possibilidade de lhe conceder um pecúlio. Ora, se ele não era sujeito de direito, conceder um pecúlio. O reconhecimento da sua união matrimonial natural, denominada contubernum e assim por diante. Mesmo em relação aos estrangeiros, então, o status civitatis, né? Então, o estrangeiro não tinha cidadania, portanto, teoricamente estava fora do ius civile. Mas, mesmo em relação aos estrangeiros, a sensibilidade jurídica romana, em atenção à sua condição humana, direito natural, direitos humanos, e evocando o ius gentium, né, o direito das gentes, que seria um direito, né, aplicado, né, a todos os povos, né, foi-lhes concedendo direitos num esforço liderado pelos pretórios dos últimos tempos da República e dos 2 primeiros séculos do Império, através do chamado direito honorário ou pretoriano. E exemplos disso são a proteção da chamada propriedade pretoriana, né? Ou as diversas prescriptions, aqui o meu mestre em direito processual, que buscavam bloquear a pretensão reivindicatória do dominus quiritário. Traduzindo, se eu não era cidadão romano, eu não tinha proprietas, eu não tinha domínio. Se eu não tinha proprietas, se eu não tinha domínio, eu não tinha actio reivindicatória. Então, eu era um estrangeiro em Roma, morando na cidade de Roma, e eu comprava de você uma casa. Eu pagava um preço. Tecnicamente falando, não era uma ipso vendicio, compra e venda. Tecnicamente falando, eu não me tornava dominus desta casa. Mas, peraí. Você pagou um preço, você comprou, eu entrei na casa, estou morando, e aí se alguém vier turbar esse meu direito, como é que fica? Então, os pretores, a reflexão jurídica, não, peraí, tá certo. Então, começam, digamos assim, a encontrar mecanismos para oferecer uma proteção que, no formalismo do ius civile, do direito quiritário, nesse sistema fechado, essas pessoas não tinham. Isto é fruto de uma reflexão. Isto é fruto de uma procura de dar o sum, aquilo que é devido a cada um, mesmo que, no caso, não seja cidadão romano e, portanto, formalmente não esteja coberto pelo ius civile e assim por diante. E aí, muitas vezes, a maneira de você garantir uma propriedade às avessas era você conceder ao estrangeiro algum tipo de remédio processual que bloqueasse a pretensão do dominus quiritário, né? Aliás, é interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, no usucapião, o que é o usucapião? Ou a usucapião? O que é o usucapio? É um meio, né, de aquisição de propriedade. Em que condições? Bom, em condições em que, tendo à vista, digamos assim, um justo título, quer dizer, algum tipo de contrato, tendo boa fé, tendo sido pago o preço, mas houve alguma falha formal,
no ato jurídico que efetivamente transferia a propriedade, né? E por conta disso, emancipar-se, né? Estou me referindo. E por conta disso, então, perante o formalismo do ius civile, a pessoa não era proprietária. Então, esse formalismo da emancipar-se, por exemplo, exigia a presença de 5 testemunhas. Então, eu comprei uma casa do professor Oreste, ele é proprietário, eu paguei o preço, tal, não sei o quê, realizamos o emancipar-se, que era um ato jurídico formal, mais ou menos como uma transcrição no registro, tá? Só que na pressa eu só arrumei 3 testemunhas, as nossas 3, né? E aí, vai assim mesmo. Não, vai assim mesmo não. Perante o ius civile, essa emancipação não era válida. Portanto, você não tinha me transferido a propriedade. E aí? De novo, a procura vamos dizer assim, do que é o justo. Então, o direito romano deita a mão desse instituto, né, que é o usucapião, pelo qual, passado um prazo de tempo e estando na posse do bem, o possuidor adquire a propriedade. Só que isso é o usucapio. O que era a prescriptio longi temporis? Ou a prescriptio, estou falando de prescripção longissimi temporis. Era uma situação diferente. Era a situação em que alguém que não tinha justo título, que não tinha boa fé, não tinha praticado ato formal nada, apenas pela posse, pela ocupação prolongada no tempo, exigia ou requeria uma certa proteção. Isso era muito comum nos terrenos itálicos, quer dizer, nos terrenos de províncias, né? Então, alguém ocupava lá né? Quer dizer, imagina, ocupação é uma coisa que, invasão, até hoje, né? Está na ordem do dia, até cada vez mais, né? E aí, então, muito bem, alguém lá, né, lá na Macedônia, então, né, entrava lá num terreno, construía uma casinha, plantava, criava uma família, primeira geração, segunda, terceira geração. Em teoria, a qualquer tempo, o proprietário quiritário, que, por exemplo, podia morar lá numa vila romana, tal, ficou sabendo 15 anos depois, porque as notícias demoravam para chegar, não tinha WhatsApp, não tinha internet, que aquele terreno estava... E aí, quer dizer, ele falou, mas peraí, passaram 15 anos, 20 anos, 30 anos, agora o cara vem dizer, não, sai daí, vai embora. Pô, mas você tem uma situação ali, né, a pessoa constitui família, são gerações e tal. Então, o direito pretoriano, para defender essa pessoa, concede essa chamada prescriptio longi temporis ou prescriptio longissimi temporis. O que é a prescrição? É uma defesa processual. O proprietário entrava com ação reivindicatória e o outro apresentava a prescrição. E aí, digamos assim, em rigor, não é que ele então passasse a propriedade, mas a pretensão de reivindicação ficava bloqueada. Estou dando essa explicação por quê? Porque depois isso tudo vai, né, no direito justinianeu, vai ser reformulado e tal, e é o que resulta hoje no chamado usucapião ordinário e no chamado usucapião extraordinário. Quer dizer, essa é a razão histórica, a origem pela qual, num caso, você tem exigências, né, de justo título, boa-fé, e no outro é a posse e o tempo. Né? Então, o direito pretoriano, a reflexão jurídica de Roma, ela vai sempre, digamos assim, atenção, né, à condição humana, etc., vai procurando, então, encontrar soluções. No tocante ao status família, em que pensa a condição de incapacidade relativa dos filhos família, os chamados alieni iuris, isto é, sujeitos ao poder do pater familias, foram tendo aos poucos alguns direitos e deveres reconhecidos, servindo como exemplo disso a concessão de um pecúlio para a sua livre administração. Bom, em todas essas situações, seja dos escravos, seja dos estrangeiros, seja dos filhos família, podemos observar o esforço do ordenamento jurídico romano pelos seus jurisconsultos, pretores, enfim, legisladores, em adequar as suas regras àquilo que, não obstante o formalismo do verius civile, era percebido como justo. Isto é, como algo devido a essas pessoas, o seu ius, o sum, a que fizemos referência anteriormente.
em decorrência do reconhecimento da sua condição humana. No período designado do Dominato ou Baixo Império, a partir de 284, com Diocleciano em diante, até o Império Romano do Ocidente, 476, que é a queda de Roma, pela influência, num primeiro momento, do estoicismo, que era uma escola, corrente filosófica grega, mas principalmente do cristianismo, o direito romano foi tendo profundas transformações, sempre na direção da humanização das suas regras. É o caso, por exemplo, do chamado Beneficium Competentiae, foi o tema da minha tese de doutorado, que atenuou o rigor do direito de crédito. Porque como é que funcionava, vamos dizer assim, o direito do credor na Roma clássica, Bom, o devedor, ele respondia com o seu patrimônio, e até um certo momento, até com o seu próprio corpo, pelo pagamento da dívida. Tudo bem, quer dizer, isso, um momento, a sociedade muda, reflexão, tal, não sei o quê, e o direito romano pós-clássico, aí sob influência, claro, do cristianismo, aliás, tem um trabalho muito profundo de um jurista, um romanista italiano, chama Biondo Biondi. Já ouviram falar? Que Il diritto romano cristiano, em 3 volumes. Temos aqui na biblioteca, É muito interessante para ver um pouco, como essa influência. Mas eu volto a dizer, a influência do cristianismo é uma influência moral, de visão, sim, mas é uma influência racional. Não separemos, vamos dizer assim, a questão ética e moral da racionalidade, porque a fé não é irracional. A fé não é irracional. Temos aí as vias de São Tomás para provar, por exemplo, a existência de Deus. Então, e isso é importante, porque às vezes, vamos dizer assim, se força, de alguma maneira, se faz crer que você ter determinadas convicções, determinados pensamentos, é uma questão de fé, e é uma coisa, portanto, que, quer dizer, meio irracional, porque é uma coisa cega. Não, não é. Não é. Então, como consequência, por exemplo, desse benefício em competência, surge a empenhorabilidade de utensílios de trabalho do devedor. Eu sou um camponês, um trabalhador rural, tal, eu devo prestar um dinheiro aqui do agiota Mor, professor Oeste Láspero, e eu não estou conseguindo pagar, e aí vence a dívida, e aí tá. Nessa época já não tinha, depois da lei Peteira Papiria, já não tinha a execução, vamos dizer assim, pessoal, na pessoa, de carcerar, até, mas podia, digamos assim, pegar todos os meus bens e vender e tal. Fala, não, peraí, utensílios de trabalho, não, porque se ele não tem os utensílios e não pode trabalhar, como é que ele vai gerar receita para poder pagar a dívida? Então vocês veem que é uma coisa assim de, entre aspas, de compaixão pelo devedor, mas é também racional, é uma maneira de, E também, por exemplo, consequência do benefício em competência, a exigência de se deixar um mínimo de bens, é a chamada deductio ne egeat, quer dizer, o desconto ne egeat, para que a pessoa não pereça. Então, um mínimo de bens para garantir a subsistência do devedor. E já em época moderna, em decorrência também daquele princípio, a Constituição é chamada bem de família. Vocês lembram do bem de família? A residência da família, tal, que não pode ser. Bom, então, nós podemos observar assim que a evolução do direito romano caminha no sentido do alargamento da aplicação da personalidade jurídica em decorrência, quer dizer, portanto, o direito positivo ao definir o ius, os direitos, mas em decorrência do reconhecimento da condição humana e da sua dignidade, mesmo daqueles que num primeiro momento estavam fora da tutela do ius civile. Alargamento que atende, isto é importante notar, à percepção de direitos sum ius
de que falávamos antes, que são devidos em função, em decorrência da sua condição humana. Bom, com a queda de Roma em 476, fim do Império Ocidental, a transmissão da herança jurídica romana nos reinos germânicos que o sucederam, visigodos, burgundos, lombardos, francos, suevos, saxões, etc., experimentou, né, essa transmissão da herança jurídica romana, experimentou a influência crescente da Igreja de Roma como elemento civilizatório. E aí então entra um novo ator em cena, que é o direito canônico. Tá? Direito canônico é direito, não é manual de teologia, é direito. Né? E um direito canônico se estrutura ao longo da Idade Média como um conjunto relativamente harmonioso, né? Decreto de Graciano, Decreto de Gregório IX e assim por diante, um conjunto relativamente harmonioso de regras e principalmente de doutrina jurídica, tornando-se responsável por mudanças profundas que serão absorvidas quando a Europa continental, a partir do surgimento das universidades no século XI, caminhar progressivamente para a formação de um ius comune. E nesse contexto da Baixa Idade Média e do surgimento das universidades, alguns já terão me ouvido dizer que você colocar 10 séculos de história, né, no mundo ocidental, chamada Idade Média, no mesmo saco de gatos, é uma impropriedade científica do ponto de vista histórico brutal. Né? Até porque você tem situações, né, muito diferentes. Uma coisa é a Alta Idade Média, que tem lá, né, suas virtudes, como tem também, né, os seus defeitos, e você tem a Baixa Idade Média e tal. Então, aquele rótulo, né, que nós conhecemos, que começa na enciclopédia, né, no Dicionário das Artes e das Ciências de Paris, em 1780, da Idade Média com a Idade das Trevas, né? Eu tinha esse texto aí, que é absurdo, quer dizer, Idade das Trevas, né? Baixa Idade Média, século XI, surgimento das universidades, desenvolvimento digamos assim, da metodologia científica, as ciências experimentais, a filosofia, as artes. Quer dizer, chamar isso de época das trevas, né? É por isso que aquele livro que como eu já mencionei, de uma grande historiadora francesa, Regine Pernoud, que foi diretora do Serviço de Museus da França, né? E ela tem uns livros, né? Um deles tem o seguinte título sugestivo: Idade Média, o que não nos ensinaram, né? E aí ela fala que esses milhões e milhões e milhões de turistas vão ver todo ano na França. Vão ver as catedrais góticas, vão ver, quer dizer, toda uma herança cultural, histórica, arquitetônica que é Idade Média. Então, essa história de, né, Idade Média como... Bom, claro que a Idade Média, como qualquer época, teve lá também, tem as suas luzes, tem as suas sombras, mas é preciso, vamos dizer assim, né, falar com cuidado dessas coisas, né? Então, nesse contexto da Baixa Idade Média e do surgimento das universidades, se destaca como professor na Universidade de Paris aquele que foi, como eu disse antes, provavelmente uma das mentes mais potentes, preclaras do mundo ocidental, que foi Tomás de Aquino. Na sua obra talvez mais famosa, né, a Suma Teológica, eu até ia trazer aí, eu tenho a primeira tradução, depois isso apareceu, mas a primeira tradução é do professor Alexandre Correia, do pai, né, que é interessante. Isso o professor Alexandre Augusto, filho, né, que foi meu orientador, também contava que o pai demorou anos para traduzir, porque o Vitor talvez conheça a história, ele todo dia, sistematicamente, todo dia, estivesse onde estivesse, ele dedicava meia hora para traduzir a Suma Teológica. Ele viajava para o exterior, ele levava lá o volume, todo dia meia hora, e ao final de não sei quanto tempo, foi a primeira, né, tradução em língua portuguesa, né, da Suma Teológica. Depois vieram outras, mas, né, depois que alguém já inventou a roda, fica fácil, né? Então, caramba, né? Mas, então, na Suma Teológica, o Akinate enfrenta questões candentes
que vão da filosofia e da teologia ao direito, né? E uma coisa importante, o método científico desenvolvido por Tomás de Aquino, que é a dialética de base aristotélica, né? Tornou-se a ferramenta que permitiu a evolução do pensamento científico nas mais diversas áreas. A dialética, né, aristotélico-tomista, que tem aquela estrutura, né, tese, antítese, síntese, né? Vocês já abriram a Suma Teológica, né? Sim. Então, quer dizer, vocês veem que sobre qualquer questão, né? Você pega, por exemplo, né, a Prima Secunde, questão, né, 46, que vai falar sobre a lei natural, a lei tal. Acho que é isso. E aí, muito bem, então, Santo Tomás sempre olha o exercício de racionalidade. Fala, parece que, então seria a premissa maior, uma formulação. Videtur, parece que é assim assado, que acontece isso, que acontece aquilo, tal. Sed contra, antítese. Mas, contrariamente, aí argumentos. E, por fim, ergo, a conclusão. Bom, esse é o método, né, vamos dizer assim, científico por excelência, que fez avançar na Baixa Idade Média, não só, vamos dizer assim, a filosofia e o direito, porque é o método que será usado pelos glosadores e pós-glosadores a partir de Bolonha para trabalhar com os textos jurídicos, né, da compilação justiniana. Mas fez avançar toda assim, a medicina, a física, quer dizer, a observação, os fenômenos. Bom, parece que, mas olha, também tem essa outra observação, esse outro fenômeno. Então, e em relação ao direito, esse método escolástico, ele é muito interessante porque às vezes a gente não para pensar, mas vamos lá, vamos supor que vocês são advogados em Roma no século II, ano 130, né? Época, por exemplo, do imperador Adriano, época, né? Vocês são advogados, tá bom. Aí aparece lá o advocatus, né? Aquele que fala por, né? E aparece uma pessoa com um problema e tal, e aí vocês têm que resolver o problema daquela pessoa que os procura, aquele cliente. O que se faz? Doutor Olester Laspro, que você que é um grande advogado, quer dizer, hoje não dá, deixa eu ver aqui o código, deixa eu ver a lei complementar, deixa eu ver não sei o quê, não tinha nada disso. Tinha lá o Senatus Consulto, que de repente tinha tratado sobre, tinha lá, né, os textos, né, os escritos de Modestino, de Papinian, mas não tinham direito codificado. Então, vamos dizer assim, a preocupação do jurista, né, era sempre encontrar naquela relação jurídica, aquela relação econômica, social, jurídica que ele era apresentada, o que era o justo, o que era devido para cada um, o que correspondia tal, né? Então, eu digo isso porque esse trabalho, por exemplo, dos glosadores e dos pós-glosadores, quando eles começam, eles, entre aspas, né, descobrem, né, os textos justinianeus, né, do Digesto Vetus e tal, eu sempre digo que é como se naquele momento, né, com as Litere Florentine, enfim, os textos com os quais eles passam a ter contato e a se debruçar, é como se eles tivessem encontrado um baú e ao abrir o baú, de repente se encontraram umas ferramentas, estou falando de ferramentas jurídicas, que eles não conheciam, mas que eram interessantes. Por exemplo, garantias de crédito. Bom, a Alta Idade Média era tudo escambo, não tinha, né, quer dizer, muitas vezes não tinha nem... Então, mas no momento em que, a partir, digamos assim, das cruzadas, a reabertura das rotas comerciais, tal, e o comércio, então, quer dizer, começa a necessidade, por exemplo, de empréstimos para... Muito bem, então surge a necessidade também da garantia desses empréstimos. E aí, então, falava, peraí, tem aqui uma tal de... Está escrito aqui, olha, hipoteca, não sei o quê. Então, eles começam a descobrir naquele momento institutos jurídicos, que eu digo como se fossem ferramentas, né, que se prestam muito bem para a complexidade de uma vida social daquele momento muito mais sofisticada do que a vida social de 3 séculos antes e que correspondia à sofisticação social e econômica da antiga Roma, porque a antiga Roma era, né, quer dizer,
Então, mas como é que esses glossadores, então, avançam, né, na formulação? Exemplo, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, o que é o contrato de compra e venda? Serão um contrato bilateral, sinal agmático, não sei o quê, comprador, vendedor, coisa, rex, mercadoria, preço, tal, não sei o quê, obrigações do comprador, tais, obrigações do vendedor, tal, dever, bom, você desenha. Quem desenhou isso? Isso não está nas fontes romanas. Isso foi o trabalho dos juristas, né, na Baixa Idade Média, né, primeiros glossadores, e que depois vai desaguar na codificação moderna. Mas esse trabalho é o trabalho da dialética. Olha, parece que é direito do comprador, tal e tal, porque o Ulpiano fala isso, porque o Modestino tal, mas contrariamente Papiniano fala isso, e aí? E aí vão, né, chegando, né, antítese, síntese, até uma conclusão. Em sua reflexão sobre o direito e a lei, Tomás de Aquino retoma as formulações clássicas, ancorando o conceito de lei natural no de lei divina. Então, qual é o diferencial do direito natural escolástico em relação ao direito natural clássico? Volto a dizer, quanto à racionalidade, nenhuma diferença, eu diria que é até muito mais racional. Porque o Tomás de Aquino é tremendamente racional, né? A diferença é a cosmovisão do mundo naquele momento, né? Importante notar que no século XIII nós estamos diante de uma realidade no Ocidente, chamado mundo ocidental, que era a realidade da cristandade. Um mundo que pensava de uma mesma forma, uma mesma visão de mundo, uma mesma visão religiosa, uma mesma autoridade moral, que é o bispo de Roma, o Papa, tal. Inclusive, naquele momento não se falava igreja católica, não é? Igreja de Roma, igreja cristã, igreja fundada lá, né? O termo igreja católica já existia, né? Católicos é universal, mas passa a ganhar assim uma dimensão maior quando começam a surgir outras igrejas. Então, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja calvinista e assim por diante, né? Mas nesse momento, vamos dizer assim, o mundo vive dentro de uma cosmovisão. E dentro dessa cosmovisão, a realidade das coisas, a realidade, né, na qual, né, a vida humana, a sociedade se insere, é uma criação, uma obra do Criador. Então, vamos dizer assim, o que é a visão, né, tomista grega é a ideia de que a lei natural é uma parte da lei divina. A lei divina é o plano do Criador para a criação, e a participação, né, do homem na lei divina é a lei natural, digamos assim, o direito. Ok, quer dizer, então isso naquele momento não causa, né, nenhum problema, né, porque na cosmovisão comum à época, a natureza, com as leis que a regem, e os naturais, se insere dentro do plano maior da criação e da providência divina, que era a lex divina. Essa visão de um direito natural cristão, plenamente aceita pelo fato de a Europa viver sob essa realidade comum, que eu mencionei, a cristandade, impregnada pelos ensinamentos de Cristo, interpretados como intérprete autêntico para quem tem essa fé, interpretados à luz da autoridade da Igreja de Roma e da sua cabeça, o Papa. Essa visão vai acabar sendo contestada a partir da reforma de Lutero, primeiro, e depois as outras reformas que se seguiram, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, na Inglaterra, etc., que foram, digamos assim, que rasgaram essa unidade, essa cosmovisão, da cristandade que existia. Então, o conceito de cristandade, entendido como unidade sob a autoridade moral do bispo de Roma, deixa de existir. E com isso sente-se a necessidade de alicerçar a reflexão sobre o direito em geral e o direito natural em particular em outras bases. Que Tomás de Aquino diz, não acredito mais, não tenho mais essa mesma visão, tal.
eu estou dizendo isso por quê? Porque nos séculos XVII e XVIII, com o racionalismo, mas pensem, Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. É uma inversão. Existo, por isso penso. Né? Mas isso vai levar depois, com o iluminismo, primeiro o imanentismo, a ideia do que seja a natureza e o direito natural, mas como uma construção da razão humana. Então a natureza deixa de ser um dado objetivo, algo que vem de fora, algo que me é, vamos dizer assim, de alguma maneira, com me confronto, para se tornar uma realidade construída, produto da mente humana. As coisas não são mais como elas são, mas como as vemos e queremos que sejam. Esse imanentismo, né, filosófico, etc., vai permear, né, o pensamento e, portanto, o mundo do direito também. O direito natural, nessa sua versão racionalista, o chamado justnaturalismo racionalista, entre aspas, que já falamos, né, racionalista, na sua versão racionalista, o direito natural é, portanto, aquilo que são considerados direitos humanos, passa a ser decorrência de consensos aos quais se chega, sim, como fruto, né, da reflexão e do diálogo, né, mas sem compromisso com uma realidade que nos transcende, uma realidade que, vamos dizer assim, sobre a qual nós não temos uma atuação, né. Depois eu vou comentar, já caminhando para o final, mas, quer dizer, esse direito racional, né, imanente, né, por um lado, continua tendo um aspecto positivo, porque é sempre uma reflexão, né, mas às vezes, na medida em que essa reflexão, fruto de consensos, etc., pode levar a conclusões e afirmações que se chocam com o que nós, né, estávamos falando de direito natural. Então, nessa mesma medida, essas reflexões podem acabar se tornando um retrocesso civilizatório. Eu vou dar alguns exemplos. Só para completar essa caminhada, digamos assim, jurídica, com o advento do movimento constitucionalista, que tem como ponto de arranque a Constituição Americana de 1787 e das codificações modernas, a partir do Código Napoleão, de 1804, passando pelas diversas declarações de direitos, como a dos direitos do homem e do cidadão, 1789, ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, o que se observa é a preocupação muito louvável de plasmar nos diferentes ordenamentos jurídicos essa compreensão do ser humano como sujeito de direitos, dotado de uma personalidade jurídica que cabe a todos preservar e respeitar. Caberia. Depois se isso acontece ou não, são outros 500. Mas reparem, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo depois da Segunda Guerra. Nós não temos mais uma unidade de pensamento, né? Enfim, quer dizer, mundo plural, tal, mas todo mundo para e fala, peraí, vamos pensar no que aconteceu, vamos refletir sobre essa barbaridade que foi a Segunda Guerra. Será que, né, pode tudo? Será que não há balizamento? Será que não há direitos que assim, intocáveis? E tudo bem, que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito válida, né? Tem um texto lá, acho que é do artigo 7º, que fala que todo homem tem direito a receber por parte do Estado proteção jurídica aos direitos, e aí que eles são conferidos pela Constituição e tal. Então, eu assim, olha, até aqui está muito bom esse texto, né? A parte final, mais ou menos, porque aquilo que são direitos conferidos pela lei, ok, mas os que não... E aí é interessante, né? Porque
de alguma forma, a história e a própria evolução do direito natural, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, ou como queiramos chamar, revela esse esforço civilizacional de reconhecer que o ser humano tem direitos que são inatos a ele e que devem ser reconhecidos e respeitados pelos diversos ordenamentos jurídicos. Só não temos como fugir disso, hein? E nós temos que entrar nesta arena de discussão, serena e tal, com argumentos e tal. Eu, às vezes, coloco um exemplo um pouco bruto, né, chocante, mas é o seguinte. Pega, por exemplo, para esse pessoal que diz que não existem conceitos universais, que não existe uma natureza humana, que tudo vamos dizer assim, histórico, é uma questão de costumes, então, né, você tem que respeitar, tal, muito bem. Bom, aqui no Brasil nós temos tribos indígenas que têm costumes, né? Recentemente teve um caso também chocante, não lembro qual que era, mas é isso, quer dizer, se a criança nasce com defeito, mata. E aí se fala, caramba, né? É isso aí mesmo? Então, só porque é o costume, quer dizer, como é que fica a defesa da vida humana e tal? E nessa mesma linha, por exemplo, em países africanos, né? Ou países muçulmanos, né? Mas eles têm a cultura deles, tá bom. Mas isso não impede que a reflexão humana, em cima daquilo que são exigências da dignidade humana, vá meio que forçando a porta para, né, avanços e conquistas, né? Se você acha que o direito é uma questão cultural e pronto, e não tem, né, não tem conceitos universais, quer dizer, para muita gente você falar em natureza humana é um contrassenso. É natureza, não tem natureza humana. Quer dizer, às vezes penso que o mundo moderno, professor, ele é muito burro, né? Porque, não, vamos lá, nós somos da modernidade, tá bom? Né, vocês estão entendendo. Mas, quer dizer, às vezes, né? Mas então, o que é para você não é para mim, tá? Porque o que é sinceridade para você pode não ser para mim, o que é lealdade, então ele define o que é, né, a verdade, né? O famoso, né, Pilatos, né? Cuidas veritas, né? Eu não me preocupo em ficar definindo, né, o que é isso, o que é aquilo. Eu prefiro dizer, olha, uma coisa. Você prefere ter um amigo sincero ou um amigo mentiroso? Todo mundo sabe. Você prefere ter uma esposa, um marido fiel ou infiel? Todo mundo sabe. Então, todo mundo sabe o que é a natureza humana, o que é a dignidade humana. Ok, outra coisa é que existem costumes que se agregam, mas na medida em que muitos desses costumes são contra a natureza e contra a razão, eles são combatidos. Então, o exemplo bruto que eu ia dar é que é costume em muitos países africanos, aliás, países, coitada da África, né? Eu li um livro aí que chama-se Divide e Vencerás, é de um historiador inglês, não é muito antigo, que conta toda a partilha da África no século XIX pelas potências coloniais, né? O neocolonialismo europeu. Para esses mesmos que criticam, tá bom, alguma razão terão, mas esses que criticam o colonialismo ibérico, né? Portugal, Espanha, na América, né? Tá bom, teve problemas. 2, 3 séculos depois, o que esse pessoal fez na África, quer dizer, então, né, dividiram lá, né, as riquezas e tal, traçaram linhas divisórias de Estado, então, aqui é o Chad, aqui não sei o quê, né, então, quer dizer, a mesma tribo ficou uma parte para lá, outra parte para cá, quer dizer, isso se reflete até hoje, veja os conflitos Sudão do Sul, quer dizer, a África é um problemaço, né, bom, por quê? Porque, né, o pessoal, né, vamos dizer assim, mas dentro dessa questão assim cultural, em muitas regiões da África é normal a mutilação genital feminina, por exemplo. Bom, e daí? Então, só porque é cultural e tal, assim, ou então isso, né? Acabar com a vida de crianças defeituosas, quer dizer,
Então, há um esforço, tem que haver um esforço, e esse é um esforço de racionalidade para, vamos dizer assim, ver esses direitos, né, humanos, que são inatos, né, que devem ser reconhecidos e respeitados pelos diversos ordenamentos jurídicos. Olha, para finalizar, e utilizando uma imagem que talvez possa ser um pouco simplista, falando sobre o direito natural clássico e o direito, o justnaturalismo racionalista, né? Eu diria que a diferença de visão do direito natural, em sua compreensão clássica, e da sua perspectiva just-racionalista, é uma diferença de orientação, de sentido. Como assim? É como se, vamos dizer assim, a razão humana fosse uma antena, né? Uma antena. No primeiro caso, né, da compreensão clássica, há um esforço da razão humana por captar a realidade que lhe cerca. Então, uma antena receptora, né? Então, a realidade, ela precede e se impõe. Então, quer dizer, o ser humano, a vida humana, a liberdade, etc. e tal. E também, como eu disse, né, algumas coisas que são da natureza da vida em sociedade e assim por diante. A razão, então, se afigura como uma antena parabólica que procura captar os sinais que lhe vêm de fora. Na perspectiva do direito natural racionalista, é a razão humana que emite os sinais. Então, sou eu que digo o que são as coisas, né, dizendo o que é a realidade como fruto, né, de uma reflexão imanentista e de consensos. Em termos práticos, a diferença maior estriba na postura perante a realidade que nos cerca. Se procuramos conhecê-la e aceitamos como algo que se impõe à nossa reflexão, ou se consideramos que o mundo ao nosso redor é produto da nossa mente, que podemos criar e forjar ao nosso bel prazer. Isso que eu estou dizendo não é balela. Tem muita gente que... Só que, assim, muita gente que fala e tal, mas na hora que você cultua um pouco, fala, peraí, né? As coisas não são como elas são, que é a visão do realismo, né? Também do realismo jurídico, mas como eu as entendo, que é o imanentismo jurídico. E isso acaba tendo reflexos no mundo jurídico e na positivação do direito. Agora, como dizia antes, se isso aqui não é uma girafa, né, mas é um copo, é uma realidade que se impõe. Às vezes eu brinco também e falo, pessoal, olha para mim. Tá olhando? Presta atenção. Eu sou um jacaré, né? Maluco, né? Eu sou um jacaré, eu sou um ser humano. Tá? Então, isso que é, vamos dizer assim, é uma brincadeira, né? Mas no fundo é uma realidade em termos de reflexão, né? E como eu dizia antes, eu acho que talvez a melhor maneira de a gente progredir nessa caminhada pela afirmação dos direitos humanos, direito natural, tudo bem que usa o termo usa o direito natural, mas também não faça tanta questão de salvar a todo custo, né, a terminologia, porque o importante é a causa, né, assim, mas a melhor maneira de avançar eu diria que é justamente a dialética racional, quer dizer, é argumentação, mostrar, e no limite você vai dizer, olha, tá bom, né, para você é assim, tá ótimo, se você é feliz, né, isso te convence, isso te preenche, tá ótimo. O que você vai fazer? Vai dar porrada no cara? Não, você tem que concordar comigo? Não, né? Mas a inversa também é verdadeira, né? Também a gente tem que, né, vamos assim, impedir que esse mesmo respeito à diversidade que vale para os outros também valha para mim, né?